É muito bom reunir-nos todas as semanas para recapitular a palavra de Deus, a lição de escola sabatina. Agora já estamos na lição número 6 e o título da lição é Fé que Opera. Muito obrigado por acompanhar esse momento especial. Nosso grande desejo não é apenas aqui reunir-nos para esclarecer alguns pontos da lição, essa grande motivação de estudar a Bíblia cada dia, estudar a lição cada dia, vai ser uma bênção para todos nós. Esta lição, a lição desta semana, está baseada no livro de Tiago, capítulo 2, verso 14 até o verso 26. Nós vamos selecionar dois assuntos que vamos aprofundar um pouquinho mais. E para comentar esta lição está conosco o pastor Wilson Paroski, que é professor de teologia da Universidade aqui de UNASP, em Engenheiro Coelho. Bem-vindo. Alô, pastor, muito obrigado. Vamos a pedir a Deus a bênção para esse momento que estudaremos a sua palavra. Pode ser? Pois não. Pai nosso que estás nos céus, invocamos o teu nome, agora ao abrirmos a tua palavra. Que a tua graça, teu amor, teu poder nos ajudem, nos inspirem, nos iluminem, para que possamos compreender os teus ensinamentos, para que possamos transmiti-los com clareza aos outros e influenciarmos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, amém. Amém. No colégio, uma aluna se destacava nas aulas por saber perfeitamente as lições. Um dia, uma colega que não primava pela aplicação, disse-lhe: "Como é que você sempre sabe tão bem as lições?" Ela respondeu: "Eu sempre oro para que as possa saber bem." E ela respondeu: "É mesmo? Pois eu também vou orar", respondeu ela. Mas aí, no dia seguinte, ela não sabia nada das lições. Muito confusa, correu para a colega e a censurou por tê-la enganado. Eu orei muito", disse ela, "mas nada soube da lição na hora da prova." Talvez a outra colega respondeu: "Talvez você não se esforçasse no estudá-la." Estudá-la, porque não era só orar. Não, é também estudar, e Deus te faz lembrar o que você estudou. Na vida cristã igualmente acontece quando juntamos a fé e as obras. Deus está mais que disposto a nos ajudar, mas temos que cooperar com Ele, fazendo nossa parte. Se assim não fizermos, nossa suposta fé não passaria de presunção. O foco da lição desta semana é entender que não podemos separar a fé e as obras. A fé salvadora é genuína e é caracterizada por boas obras. Não podemos ser salvos pelas obras, mas sim elas, sem dúvida, nossa fé é morta. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a tocar dois assuntos. A primeira parte, uma declaração forte, que é fé morta. E em segundo lugar, nós vamos falar um pouco sobre a fé atuante, a fé que opera. Vamos à primeira pergunta. Então, qual é a diferença entre as obras como sinal externo da fé e simplesmente as obras que não provêm da fé? O cristão deve evitar dois extremos. Um extremo, o de enfatizar mais a fé do que as obras, ou de achar que a fé é suficiente e não precisa vir acompanhado de obras. O outro extremo é achar que as obras ocupam o lugar da fé. Tiago está preocupado com aquele tipo de religião que superenfatiza a fé em detrimento das obras. É por isso que ele está dizendo que a fé sem as obras é morta. E ele está correto ao fazê-lo. Porque fé e obras se complementam na experiência do cristão. Como nós somos salvos por Deus, pela fé, e como nós vivemos diante de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus. E isso é bastante claro na Bíblia, né? Agora, crença é a mesma coisa que fé? Essa pergunta está relacionada com uma passagem muito interessante de Tiago, capítulo 2, versículo 19. "Crês tu que Deus é um só?
fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A pergunta é crença e fé. Na verdade, é possível ter um tipo de crença, um tipo de fé. Em grego, a palavra é a mesma, pisteuo. É uma palavra só. Creio. É possível ter um tipo de crença ou de fé que se limite a um mero assentimento intelectual. Eu conheço. E é possível que algumas pessoas sejam tentadas a confundir conhecimento com fé. Mas a fé de que Tiago fala é uma fé prática, porque a fé se torna fé no ponto da ação. Este mero assentimento intelectual é o que os demônios têm. Eles sabem que Deus é o Criador. Eles creem neste sentido, desta forma, que Deus é o Criador. Mas isto não chega ao ponto de motivar neles um sentimento de devoção para com o Criador, de respeito para com o Criador, inclusive no seu modo de vida. Então, o que nós precisamos, a fé que nós precisamos ter é este conhecimento, este assentimento intelectual, mas de modo a operar em nós uma vida de devoção, uma vida de santidade, de respeito a Deus, que busque a honra e a glória de Deus. Por isso, talvez que o diabo jamais vai praticar o que ele crê, não? Ele crê que Deus é soberano, ele crê, sabe toda a Bíblia de cor, né? Agora, ele jamais vai praticar o que a Bíblia fala, amor e tudo isso. Os demônios não permitem que este conhecimento produza uma resposta de devoção e de gratidão a Deus. Sem dúvida alguma. Agora, vamos entrar na fé atuante. Fazer o bem é o exercício da fé? É assim mesmo? É possível fazer o bem sem ser cristão. É possível ter uma vida exemplar sem ser cristão. E há muitas pessoas assim no mundo. Há muitos ateus, pessoas de outras confissões não cristãs que levam uma vida regrada, moralmente impecável, que são vegetarianos, mas eles não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, é possível viver uma vida correta sem ter fé? Sim. Mas agora o outro lado da pergunta, que é o ponto de Tiago. É possível ter fé sem que isto cause um impacto na minha vida, como eu vivo? Não. É a resposta de Tiago. A verdadeira fé, ela vai produzir uma vida de lealdade, uma vida de pureza, uma vida de amor. Sem dúvida alguma. Por isso é que estes conceitos cada vez são mais profundos e claros na palavra de Tiago. Agora, a obediência foi o elemento mais importante em Abraão? Assim? Este é um ponto delicado da epístola de Tiago, porque ele diz no capítulo 2, versículos 21 e 22, que Abraão foi justificado pelas obras. Quando nós lemos em Paulo, em Romanos, em Gálatas, que Abraão foi justificado pela fé, está Tiago em contradição com Paulo, contradizendo Paulo? Não, na verdade, nós temos que entender que eles estão falando de aspectos diferentes da vida cristã. A Bíblia fala, por exemplo, em ser justificado pela graça, ser justificado pela fé, ser justificado pelo sangue, ser justificado pelas obras. Afinal de contas, pelo que é que nós somos justificados? A graça é a fonte da justificação. O sangue é o meio da justificação. A fé é o método de recebimento. Nós recebemos a justiça de Deus pela fé. As obras de que fala Tiago é a evidência da justificação. Amém. Então não há contradição entre Tiago e Paulo. Um fala sobre como recebemos a justiça de Deus pela fé, e o outro fala como evidenciamos esta justiça em nossa vida pelas obras. Amém. Agora, pode me explicar um pouquinho esse texto de Tiago, capítulo 2, verso 20? Inclusive, vamos poder ler esse texto juntos, por favor. Tiago 2,20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Como já
tratamos em lições anteriores, neste trimestre, Lutero, por exemplo, tinha problemas com Tiago, porque ele superenfatizava a fé em detrimento das obras. Mas o ponto principal de Tiago não é que as obras salvam, não é que pelas obras nós nos tornamos cristãos. Não, o ponto de Tiago é as obras vindicam a fé que nós temos. A fé sem obras é morta. Se nós realmente temos fé em Deus, em Jesus Cristo como nosso Salvador, isto vai ter um impacto profundo em como nós vivemos neste mundo. Nós vamos procurar viver em harmonia com a vontade de Deus. Vamos procurar viver de modo a evidenciar que somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Vamos viver de tal modo que vamos demonstrar que o Espírito de Deus está operando em nossa vida. E enquanto isso não aconteça, e esse passagem ressalta também que esse homem, que é traduzido como vazio, pode ser só cheio de Deus a partir desse conceito completo, não a meias, de que há uma unidade perfeita entre nossa salvação pela fé e isso produzindo obras de justiça para os demais e para Deus. Vamos à terceira parte de nosso esboço, que é a aplicação. Por isso é importante fundamentar todas nossas doutrinas em todos os textos que temos à disposição na palavra de Deus, não é assim? Quando escolhemos um texto assim bem exclusivo, podemos ter uma minimização do conceito que queremos encontrar. Exatamente. Paulo fala, somos justificados pela fé independentemente das obras. É fácil pegar esse texto e isolar do resto, mas nós temos Tiago, que também diz que somos justificados pelas obras. Pela fé nos tornamos cristãos, pelas obras demonstramos que somos cristãos. Uma segunda coisa que nós podemos já aplicar, não é suficiente saber algo de Deus, é necessário entrega total também, né? Entrega total, absoluta. E isso faz uma grande diferença, porque muitas pessoas creem em Deus, mas não se entregam jamais à vontade dele. Então, um passo fundamental. Quando você acorda cada manhã, uma primeira coisa que você tem que fazer é dizer a Deus: Senhor, aqui estou, eu me entrego completamente em tuas mãos. Entrega tem muito que ver com nossa decisão de viver com Ele. Vamos agora à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Se você deseja ser ensinado por Deus, Deus lhe ensinará. Se você deseja ser guiado, Deus também vai te guiar. Ele vai levá-lo pelas fontes de águas vivas, como vimos. Fé e obras são voltadas para os outros. Jesus nos convida a exercer fé através das obras que serão uma bênção para outros. Deus está interessado na fé que atua, não na fé que apenas pensa ou sente. Não importa quão forte ou sinceramente seja tua devoção por Deus, tem que haver uma profunda determinação de também actuar, de agir conforme a vontade de Deus. Quero te desafiar agora a tomar uma decisão. Talvez você ache que sua fé é mínima. E nós devemos pedir a Deus: aumenta nossa fé. Na medida que Deus aumente nossa fé, Deus vai aumentar também nossa qualidade de serviço a Deus e ao próximo. Por isso que, enquanto nós oramos para que Deus aumente nossa fé, através da palavra de Deus, Deus possa te mostrar um caminho de serviço. Se você esta semana encontra esse caminho, louvado seja Deus, porque você terá como manifestar as obras de justiça. Isso é o que agrada a Deus, uma conversão completa, total, não parcial. Vamos orar por isso. Querido Pai, muito obrigado por mostrar-nos Tua graça, Teu poder. Faz de que nossa vida não seja apenas teórica, possa ser prática. Nessa semana nós possamos expressar e praticar nossa fé com alguma outra pessoa. Te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém.